Hoje eu quero meditar com os irmãos em dois textos. O primeiro é Gênesis capítulo 3, verso 15. E o outro texto que nós iremos olhar é Gênesis capítulo 12. Então, deixe a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E depois Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 3, verso de número 15. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Até aqui. Mas eu quero começar essa reflexão com uma pergunta para você: qual é a data mais importante para você? Dia do seu aniversário? Dia do aniversário do seu cônjuge? Dia das mães? Dia da mulher? Dia dos pais? Para alguns, o dia de receber o pagamento? A data mais importante? Qual é? A humanidade sempre buscou, de alguma maneira, estabelecer uma relação com o tempo, contar os dias, contar as estações, contar o tempo e estabelecer algum sentido, algum significado para o tempo. Os primeiros agricultores, lá na região da África e Oriente Médio, eles fizeram marcações do tempo por meio das estações. Isso há aproximadamente 10 mil anos atrás. Então eles olharam como a natureza funcionava e começaram a estabelecer essas marcações pelas estações. Depois vieram os babilônicos e estabeleceram o calendário lunar. Foi usado por um bom tempo. Em seguida, os egípcios foram os primeiros a usar o calendário solar. Usar o sol para, de alguma forma, contar o tempo. Você já viu um relógio solar? Como que é? Então é uma marcação com um referencial que, à medida que o sol ou a terra, vai girando, o sol vai demarcando momentos ali de sombra naquele relógio. E esse interesse pelo tempo, por uma tentativa de marcar o tempo, de contar o tempo, não é só um detalhe. É a forma como nós organizamos e como a humanidade tentou organizar a sua vida. Em relação às estações, em relação aos dias, aos meses. E essa contagem do tempo ao longo da história humana teve a ver também como as sociedades se organizavam. Impacto até na religião. Nós podemos olhar os registros antigos e estudar os povos mais antigos. Eles tinham festas, dias especiais, que de alguma maneira eles marcavam o tempo, estabeleciam esses dias e a vida ia acontecendo seguindo esse calendário. Então, todos nós, de alguma maneira, buscamos encontrar uma relação com o tempo. E qual é o nosso calendário hoje? O que guia o seu ano? O que guia o seu mês? O que guia o seu dia? Para quem é comerciante, e agora nós estamos numa época muito boa para o comércio, não tão boa por causa da situação do nosso país, mas normalmente o Natal é uma das épocas que mais se vende. Então, existe um calendário comercial. Um bom empreendedor, um bom dono de loja, ele sabe exatamente os meses, as datas que ele precisa intensificar a sua publicidade, aumentar o seu estoque, porque as pessoas vão comprar. E você já percebeu, meu irmão, minha irmã, que às vezes nós acabamos nos guiando por esse tal calendário comercial? Dia das Mães. Opa!
Tem que comprar presente para minha mãe. Páscoa, o que tem que comprar? Ovo de Páscoa. E aí depois vai dia dos pais, dia disso, dia dos namorados. E aí o ano vai passando só nessas datas comerciais e muita gente fica vivendo assim. Chega o Natal, nós temos, perto da véspera do Natal, nós somos bombardeados pela mentalidade e pela forma do mundo agir, que é o consumismo. A mentalidade do consumismo, de gastar, de comprar, até mesmo de desfrutar. Mas eu acho que nós cristãos não deveríamos, e não é saudável a gente ficar assim, à deriva no calendário. Dependendo do que os outros vão propor para nós. Mas qual seria a opção? Uma opção melhor para o nosso calendário, para a nossa forma de contar os dias, de estabelecer uma relação de significado com o tempo. Eu tenho uma proposta. Eu já falei sobre isso em algum momento aqui na congregação, e é o calendário cristão. Não sei se você já ouviu falar isso, tem alguns outros nomes, mas o calendário cristão ou o calendário litúrgico, ele surgiu, começou a se desenvolver ainda muito cedo na história da igreja. Antes do século IV, já os cristãos buscavam de alguma maneira estabelecer momentos importantes que tinham significado espiritual para organizar a vida, para de alguma forma lembrar do que realmente é importante. Então, esse calendário cristão, ele tem o propósito de contar a história da redenção. Nós não somos uma igreja litúrgica, não somos uma igreja que segue tradições pelas tradições. Não somos. Nós seguimos a palavra de Deus, seguimos a Jesus, porém tem algumas tradições que são boas e que ao longo dos anos nós acabamos deixando de lado e seguimos a tradição do mundo. Seguimos o calendário, o ritmo do mundo. Dentro do calendário cristão existem momentos especiais que marcam a história da redenção. E um desses momentos especiais é esse tempo que nós estamos agora, que é o tempo do advento. O advento significa chegada, vinda. É um tempo de espera, é como se fosse uma contagem regressiva até o Natal. Em que os cristãos, logo lá no começo, na sua relação com todo aquele mundo antigo, cheio de divindade, cheio de propostas, de guiar a vida por meio daqueles deuses, aqueles referenciais, começaram a pensar, não, nós temos outro referencial. E é a história da salvação, a história da redenção. Então, esses 4 domingos que nós vamos ter aqui até antes do Natal, eu vou falar sobre o advento, que é essa contagem regressiva de preparação espiritual. Mas não é nada místico, tá bom? Porque nós estamos fazendo isso, somos mais espirituais. Não. É simplesmente uma forma de deixar a nossa mente mais atenta, o nosso coração mais sensível e aberto para aquilo que Deus está fazendo. E o advento também não só nos ajuda a lembrar que Jesus veio, encarnou, foi um bebezinho, mas toda a vida de Jesus. Os ensinos de Jesus, o ministério de Jesus e principalmente a volta de Jesus. Então nós estamos nesse intervalo em que o Filho de Deus encarnou e veio ao mundo, cumpriu o seu propósito salvador e um dia voltará.
Então, resumindo, o que é o calendário cristão? É um recurso pedagógico, didático, para a gente lembrar do que realmente é importante. Nessa época em que todo mundo está falando de Natal, todo mundo está esperando o dia da comilança, né? É comilança, né, que fala, da comilança. Nós nos preparamos para algo maior, melhor. Então, é um recurso pedagógico, que é um tempo de esperança, de preparação, de renovação espiritual. Não é obrigatório. Se você fizer ou não fizer, não vai perder a sua salvação. Mas o que eu proponho é que você, durante esse tempo, pense mais profundamente sobre a obra de Jesus. Então, voltando para o nosso texto, como nós podemos preparar o nosso coração nesse momento em que o Natal se aproxima? A primeira mensagem é sobre a promessa de Deus. Nós podemos preparar o nosso coração, nos lembrando da promessa de redenção que Deus fez lá, Gênesis capítulo 3, versículo 15. A grande ideia desse sermão é a seguinte: Deus anuncia e desenvolve sua promessa de redenção por meio do descendente que esmagaria o mal e abençoaria todas as nações. Então, quando nós pensamos em advento, essa expectativa de que um bebê virá, ou veio, no nosso caso, já veio, o advento começou há muitos anos atrás. Não começou em Belém, começou lá no Éden. Essa expectativa de um descendente. Então, olha como que essa esperança, essa promessa surge no contexto de uma história de queda, de uma história de pecado. Você já conhece a história. Capítulo 1 do livro do Gênesis, o que acontece? Deus cria todas as coisas. E à medida que Deus cria, Ele diz, ficou bom. Ficou bom. Esse é o refrão do capítulo 1 do livro do Gênesis. Ficou bom. Ficou bom. E depois que Deus cria todas as coisas no céu e na terra, Ele cria, faz com as suas próprias mãos o ser humano. E Ele diz, ficou muito bom. Se fosse nos nossos dias, ficou top. Não é isso? E aí Deus fez tudo perfeito. Pega esse ser humano e planta um jardim e coloca ele no lugar lindo, perfeito. Dá a ele uma companheira. E ali Adão e Eva têm o desafio e a responsabilidade de cuidar do jardim e cultivar o jardim. Em outros momentos que nós estudamos Gênesis 1 e 2, quando Deus criou o homem e a mulher, Gênesis vai dizer que Ele criou homem e mulher, os criou à sua imagem e semelhança. Então o ser humano não é qualquer criação, é a coroa da criação. E homem e mulher têm a missão de espelhar, assim, ó, é o gestinho que eu ensinei para as crianças, espelhar a imagem de Deus e espalhar a imagem de Deus. Toda a terra deveria se encher de imagens de Deus, por meio dos filhos de Adão e Eva. E essas imagens de Deus iriam desenvolver o mundo que Deus criou. Só que o que acontece? Lá em Gênesis 3, que é o contexto da nossa passagem, um intruso entra no jardim e faz uma proposta. Deus falou que vocês não podem aproveitar de nada. Vocês não podem comer de nenhuma árvore. Olha como o diabo é astuto. E Eva então diz, não, ele disse que a gente não pode
comer e nem tocar no fruto daquela árvore lá, do conhecimento do bem e do mal. E o diabo fala: nada? Conversa fiada. Na verdade, se vocês comerem, vocês vão se tornar como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, a mulher toma do fruto, dá ao seu marido, e nós chegamos nessa cena triste, nessa cena escura da história bíblica, que é o pecado, a queda da humanidade. E olha que interessante, nesse momento que a humanidade cai, porque não acreditou nas palavras de Deus e deu ouvidos à palavra do inimigo, acontece uma ruptura, ou várias rupturas. Olha comigo aí no capítulo 3, versículo 8 e 10. Diz assim: quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Então a primeira ruptura, a primeira consequência do pecado foi essa ruptura com o Criador. Homem e mulher que antes podiam desfrutar da presença de Deus, o texto diz que eles ouviram os passos de Deus no jardim. Então Deus ia até eles conversar. Não sei se tomavam café à tarde, se Eva fazia bolo, não sei. Só ficavam comendo frutas mesmo, faziam uma salada de fruta. Fato é que Deus ia até a presença deles. E porque eles desobedeceram a Deus, essa ruptura com Deus passou a ser uma realidade de medo e fuga de Deus. Deus está vindo, deixa eu fugir, deixa eu me esconder. A terceira ruptura foi do ser humano consigo mesmo. No versículo 7, você pode olhar comigo, diz assim: naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira uma às outras para se cobrirem. Então, quando eles pecaram contra Deus, o ser humano, o homem e a mulher, eles perceberam que estavam nus. Eles estavam nus sempre. Eles se viam, se relacionavam assim sempre, desde que foram criados. Mas naquele momento que eles decidiram ouvir o diabo e acreditar na promessa do diabo que eles seriam como Deus, então os olhos deles se abrem e eles sentem vergonha de si mesmos. É uma ruptura consigo mesmo, com o próprio eu. Agora eles têm vergonha, eles estão confusos, a imagem que eles têm de si mesmos é uma imagem distorcida, vergonhosa. Tudo porque eles acreditaram na promessa do diabo. E a outra ruptura está no versículo 12 até o versículo 14, você pode ler comigo? Que depois que Deus fala para Adão assim: quem disse que você estava nu? Você comeu da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? E agora aqui começa a ruptura do ser humano com o seu próximo. O homem diz assim: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que eu comi do fruto. Então aqui, aí depois Deus vai falar com a serpente, deixa ela aqui, o diabo aqui, maldito, vai falar que ela é maldita. Mas agora há uma ruptura do relacionamento com o próximo. Adão, que foi criado para proteger a sua mulher Eva, para
transmitir a ela a ordem de Deus. Possivelmente Deus deu essa ordem a Adão quando Eva ainda não tinha sido criada. Ele joga a culpa nela. Isso é familiar para você? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quero. Foi isso que Adão fez. Foi a mulher, ele colocou a culpa na mulher e colocou a culpa em Deus também. A mulher que o Senhor me deu. E aquele relacionamento que deveria ser um relacionamento de cooperação, um relacionamento de cuidado, de proteção, agora é um relacionamento de exposição. O homem fala, Deus, pega ela. Se alguém tem que pagar, é ela. Aí a mulher, por sua vez, não, mas a culpa foi da serpente. Então essa ruptura, o pecado causa ruptura. É preciso dizer isso antes de eu continuar aqui, porque na história da redenção, criação e queda são são essas primeiras cenas. O Deus que cria tudo bom, o Deus que cria o ser humano de modo muito especial e dá para ele as melhores condições. Esse ser humano cai, porque prefere acreditar na promessa da serpente. Mas olha que interessante. Tudo o que Deus fez é bom e agora começa a ter o não bom, o mal, a ruptura, o pecado. E o que Deus vai fazer então, diante dessa cena triste? Em vez de Deus abandonar e punir em primeiro lugar, o texto mostra que Deus procura eles. Deus já sabia. Há algumas explicações a respeito da queda e que nós não vamos entrar nelas aqui, mas Deus decretou a queda, não decretou a queda. Deus sabia, não sabia. Pelo ensino bíblico, nós somos informados que Deus sabe de todas as coisas. E Ele é soberano sobre todas as coisas. Então Deus já sabia. Mas ainda assim Deus vai até aquele casal. Ele não abandona. Ele não pune. Primeiro Ele procura. Ele fala. E antes de Deus pronunciar o seu juízo, Ele anuncia uma graça. Ele anuncia uma promessa. Ele mostra que a solução para aquele pecado, para aquela queda, não viria deles. Porque eles estavam tentando resolver o problema. Mas era impossível. E então nós chegamos no versículo 15 que nós lemos, que é o versículo que é chamado pelos estudiosos da Bíblia de o proto-evangelho. O primeiro evangelho. O evangelho em forma de semente. E diz assim, Gênesis capítulo 3, verso 15: farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Irmãos, eu quero que vocês considerem a sequência lógica aqui do texto. Deus vai até eles, Deus fala com eles, dá a oportunidade de arrependimento. Eles preferem ir para o recurso de acusar o outro. E antes de Deus pronunciar as maldições, as consequências do pecado, que estão no verso 16 em diante, Deus anuncia uma promessa. Deus dá para eles uma boa notícia. Porém, inimizade entre o teu descendente e o descendente dela. Aqui no capítulo 1 e 2, e em toda a Bíblia, o sujeito, a pessoa mais importante é Deus. É Deus que está fazendo tudo. E é Deus que diz que por causa desse pecado, dessa desobediência, agora haverá um caminho de inimizade entre o descendente da mulher e o descendente da serpente. Então é a graça de Deus que mesmo em meio ao pecado,
mesmo em meio às trevas, mesmo em meio à queda, dá para eles uma luz de esperança. Ele lhe ferirá a cabeça, ou esmagará a cabeça. E o descendente da serpente irá ferir o calcanhar. É a providência de Deus aqui para salvar, para perdoar os pecadores. Então, a graça de Deus e a promessa que nos dá esperança não é uma iniciativa humana, irmãos. É uma iniciativa divina. A iniciativa humana sempre é para o pecado. A iniciativa humana é sempre para se afastar de Deus, do Deus bondoso e gracioso. Mas a iniciativa divina é sempre graciosa e ela provê para nós uma solução. Antes de todo o desenrolar da história bíblica e da história humana, Deus já mostra para Adão e Eva e para todos nós, há uma esperança que virá. Enquanto este, que é o descendente da mulher, e aqueles que são descendente da serpente, ou a própria serpente, o próprio diabo, e todos aqueles que seguem o conselho do diabo e andam pelo pecado, haverá uma guerra, um conflito constante. Mas esse conflito um dia vai terminar. Então, essa é a primeira verdade que nós encontramos aqui. Mesmo em meio ao caos, Deus dá uma promessa, uma luz de esperança. Deus poderia simplesmente punir. Deus poderia simplesmente acabar com a história no primeiro capítulo. Mas ele diz, não, eu tenho uma provisão. É muito importante entender essa palavra, o descendente. Eu vou avançar por ela agora. É uma pessoa. A Eva não entendeu isso, quem era o descendente. Ela imaginou que seria um dos filhos que nasceu. Logo quando ela teve o primeiro filho, ela recebia um varão do Senhor. E ela colocou as suas expectativas naquela criança. Era natural que ela pensasse assim. Mas não era aquele descendente. Nós sabemos quem é o descendente que esmaga a cabeça da serpente. É Jesus. Agora, guarda essa história e essa promessa de esperança em meio ao caos. E vamos lá para Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Versículo 1 e 3. Que diz assim: O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. O abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Agora, essa promessa, que lá em Gênesis capítulo 15 era uma semente, ela é expandida, ela é desenvolvida por meio de um homem que vivia numa região pagã e que era de uma família pagã. E Deus tira esse homem deste lugar e faz uma promessa. Olha o cenário, o contexto que vem antes dessa promessa. Então Adão e Eva pecam contra Deus, Deus provê para eles uma luz de esperança do descendente que vai vencer o mal. Logo no capítulo 4, conta-se a história de dois descendentes de Adão e Eva, Caim e Abel. E o que acontece? Caim mata Abel. E Gênesis avança.
Maldade, os povos vão se formando, tribos, pequenas famílias. Aí em Gênesis capítulo 6, Deus fala o seguinte, no versículo 1. Os seres humanos, o texto diz, os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si as que agradavam e casaram-se com elas. Então o Senhor disse, meu espírito não tolerará os seres humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. E agora aqui a história vai começar a mostrar que a maldade do ser humano escalou a um nível tão alto que Deus vai enviar um juízo, que é o capítulo 7, o dilúvio. Os seres humanos abandonam a Deus, e aqui aparece um texto difícil, que é os filhos de Deus, e os filhos de Deus viram as filhas dos homens e tomaram elas. Tem uma explicação bem simples e tem outra explicação mais elaborada. Mas uma explicação simples é, os filhos de Deus, no relato de Gênesis, em toda a Bíblia, são aqueles que seguem a vontade de Deus, são os filhos da aliança, são aqueles que preservam a fé e a devoção a Deus. E os filhos dos homens, de uma maneira muito simplificada, seria essa descendência rebelde, essa descendência que não quer seguir a Deus. Então agora, os filhos de Deus decidem que vão misturar-se. É uma explicação simples, tem outras mais elaboradas. Um dia que eu expor esse texto eu trago para os irmãos. Mas o fato é que isso demonstra a maldade, a falta de temor a Deus. Então no capítulo 7 Deus pronuncia e envia o juízo. Aí depois do juízo, que veio com o dilúvio, lá no capítulo 11 do livro do Gênesis, tem mais um evento de que os seres humanos demonstram a sua maldade, a sua falta de temor a Deus, que é a Torre de Babel. Então Deus disse e criou o ser humano para que ele espalhasse a glória de Deus, a imagem de Deus. E agora, mesmo depois do dilúvio, depois do juízo de Deus, os povos começam a se multiplicar. E em determinado lugar um povo diz, não, vamos ficar aqui. Vamos construir uma grande torre para que o nosso nome seja grande. Olha no capítulo 11, verso 4, que diz assim, depois disseram, venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Algumas traduções trazem assim, vamos fazer o nosso nome célebre, o nosso nome grande. Queremos ser notados. Tudo isso para mostrar que o ser humano, naturalmente, depois da queda, só tem o desejo e a inclinação para fazer o que é mal, para se afastar de Deus. E Deus está nessa missão de resgatar o ser humano. E agora, no capítulo 12, nós vemos que ele chama um homem, Abrão, depois vai ser chamado de Abraão, o pai da fé. E ele diz, por meio de você, eu vou abençoar. Por meio da sua descendência, por meio da sua família, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Todas as famílias serão benditas. Essa promessa de Deus, ela vai se repetir várias vezes ao longo do Antigo Testamento. O Deus que vai ao encontro dos pecadores e que promete libertação a esses pecadores. Toda a história do povo de Israel é isso. Nós sabemos. Deus ama, Deus cuida do povo, Deus livra o povo, e o que o povo faz? Se afasta de Deus.
volta a cometer pecado, mas Deus não desiste. Então, uma conexão com Gênesis capítulo 3, que é a semente do Evangelho, e Gênesis capítulo 12, é que o propósito de Deus, desde lá do começo, e agora aqui em Gênesis capítulo 12, é alcançar e abençoar as famílias de toda a terra. Gente de todo povo, língua e nação. E como que Deus faz isso? Por meio de Jesus. Ele é o descendente. É por meio dele que Deus abençoa. E essa palavra abençoar, ela tem um significado muito maior do que apenas bênçãos materiais. Porque hoje as pessoas pensam em bênçãos apenas como recurso físico, material. Mas abençoar significa receber o favor divino. É Deus agindo com benevolência, com bondade. Abençoar também tem um sentido de vida, restauração, ter paz com Deus, fecundidade, prosperidade, tanto material como espiritual, reconciliação. Então, a solução para o problema do homem não é o próprio homem, é o próprio Deus. É o Deus que fez uma promessa e que essa promessa está se expandindo, está se desenvolvendo, e é apenas em Jesus Cristo que essa promessa e bênção de Deus são concretizadas. Olha o que Paulo vai dizer para nós, lá em Gálatas. Você pode abrir lá em Gálatas, capítulo de número 3. Paulo 3, verso 16. Como essa promessa de Deus que nos dá esperança, essa bênção de Deus é concretizada. Gálatas capítulo 3, verso 16 diz o seguinte: Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e a seus descendentes. Observem que as Escrituras não dizem a seus descendentes, como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isto é, Cristo. No singular, ao descendente, que é Cristo. Mais um pouquinho, no verso 14, um pouquinho antes, os irmãos podem olhar aí. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Em quem se cumpre a promessa de Gênesis 3:15 e Gênesis 3:12? Em Jesus. Somente por meio de Jesus que a bênção de Deus chega a pessoas de todos os lugares. Para o judeu, para Abraão, a bênção era só para o povo judeu, só para eles. Mas nós sabemos, pelas Escrituras, que a bênção de Deus é Jesus. Jesus que foi enviado ao mundo para morrer por pecadores. Essa é a promessa que dá esperança, meus irmãos. Essa é a promessa que não é uma promessa improvisada. É uma promessa clara desde o primeiro livro da Bíblia. E o advento, que é esse tempo de espera, de contagem regressiva, celebra essa chegada de Cristo. Por isso que é importante nós orientarmos a nossa vida, não de modo aleatório, como aquela música que sempre eu confundo o autor, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não. Tem uma história bonita, uma história de redenção, uma história de graça que deve orientar a nossa vida todos os dias. E por que não, de modo especial,
nestes dias que se aproxima o Natal, para que nós não sejamos consumidos por essa agenda do mundo, pela agenda do diabo, pela agenda da carne ou pela agenda do comércio. Mas em nossos corações, em nossas mentes, lembrarmos dessa promessa de bênção para aqueles que não merecem, essa promessa de salvação, de restauração através de Jesus. Jesus, então, é o cumprimento e o centro da promessa, e ele também é o centro desse tempo de advento. Ele deve ser e é o centro do Natal. Algumas igrejas, pelas razões que elas têm, e alguns crentes também, não gostam do Natal. Tratam o Natal como se fosse uma data qualquer. Passam por cima. Tem várias teorias. Eu já falei sobre uma das teorias, porque algumas pessoas não gostam do Natal. Claro que Jesus, claro, né? É uma palavra errada aqui. Provavelmente Jesus não nasceu no 25 de dezembro. Pela história bíblica, é provável que ele tenha nascido em outro mês. Talvez setembro. Mas o que importa de fato não é a data, meus irmãos. O que importa de fato é o evento, é o acontecimento, é o que significa. Enquanto todo mundo está pensando em comprar e ganhar presente, onde vou fazer a minha ceia de Natal? Vai ser frango assado, peru, churrasco, porque isso é o que ocupa normalmente a cabeça das pessoas. Vai ter amigo secreto? Essas são questões periféricas, são questões menores. Cristo deve ser o centro da nossa vida. Como aplicação dessa mensagem, eu quero deixar para vocês, irmãos, o que o advento nos ensina? Essa espera, essa expectativa, essa promessa de que o descendente, aquele que esmaga a cabeça da serpente, virá, e para nós já veio. É que mesmo em meio à escuridão, nós podemos esperar com confiança. O cenário da promessa é um cenário de trevas, de pecado, de queda, onde o ser humano criado à imagem de Deus se afastou de Deus. E assim é até hoje. As pessoas fogem de Deus. Mas o advento nos faz lembrar que mesmo nesse cenário, nós podemos ter esperança e esperar essa luz que já veio, na verdade. Esperar que ela volte. Lembra que eu disse, nós estamos no intervalo entre o Jesus Cristo que veio e salvou e cumpriu o seu plano de redenção e a volta dele. Então nós podemos aprender isso. Segunda aplicação, confie na fidelidade de Deus, mesmo em meio ao caos. É um desdobramento da primeira. A história da Bíblia é uma história de pessoas más, de pessoas que pecam e não cumprem aquilo que Deus pede para elas. Até os nossos heróis bíblicos não são tão heróis assim. Pegue todos os heróis bíblicos e você vai perceber que todos eles falharam, exceto o nosso grande herói, que é Jesus. Então confie na fidelidade de Deus que conduz essa história, que está agindo em cada etapa da história da humanidade, também da sua história e da minha história. E Deus cumpre as suas promessas. A terceira aplicação para nós é: compartilhe a melhor e maior bênção de Deus, que é Jesus.
É a oportunidade de a gente lembrar que Jesus é o maior presente. Tem um devocional que a Esther comprou para os dias do Advento, e aí não são só 4 domingos, mas até chegar o Natal, 25 dias, que é muito legal. Cada dia tem uma devocional para você fazer em família, com seu filho. Depois eu acho que a Esther pode até compartilhar com vocês. E cada dia tem um presente que você vai colar lá, como se fosse tipo árvore. Mas são presentes espirituais, de verdades espirituais, que nos encorajam a lembrar de textos bíblicos, a orar pela coisa certa e a esperar esse momento e a celebrar esse momento de uma maneira mais espiritual. Então compartilhe a melhor bênção de Deus, o melhor presente. É hora de falar sobre Jesus. Por último, que eu vejo que os irmãos estão aí se esforçando para continuar até o final. Cultive a esperança. Cultive de forma ativa a esperança da volta de Jesus. O Natal não é só para falar que Jesus veio, um bebezinho, bonitinho. E eu gosto de bebê. Quem não gosta de bebê tem problema, não é? Mas que esse Jesus, que foi um bebezinho, que foi amamentado por Maria, que foi cuidado, ensinado por José, ele cresceu, ele se tornou homem, ele ensinou, ele curou, ele fez milagres, ele morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia, e um dia voltará. O Advento e o Natal é uma oportunidade também para cultivarmos essa esperança ativa de que Jesus voltará. E por isso nós podemos caminhar seguros. Concluo com o seguinte: como você conta o seu tempo? Como é a sua agenda? Qual é o seu calendário? Como você dá significado aos dias? Ou você está correndo como um maluco? Correndo como uma maluca atrás do relógio e vendo a vida passar? Qual é o seu calendário? A minha proposta e o meu desafio é que o nosso calendário seja sempre cristocêntrico. Que Cristo seja o centro de toda a nossa vida, desde as horas do nosso dia, os dias da nossa semana, os nossos meses e a cada ano que passa, nós possamos concentrar a nossa atenção em Jesus.